Seria possível anular as eleições no Brasil? A bomba que pode mudar tudo. Você que está assistindo é de qual cidade? Comente aqui. Uma revelação estarrecedora sacudiu os bastidores da política internacional. O presidente Trump, ao lado do bilionário Elon Musk, trouxe à tona um escândalo gigantesco envolvendo a USAID. O que antes parecia apenas um órgão de assistência, agora se mostra como uma peça-chave em uma suposta conspiração para manipular eleições e silenciar a oposição. O impacto dessas denúncias pode ser devastador e gerar um efeito dominó que atingirá diretamente o Brasil. A grande pergunta que paira no ar é: se for provado que houve interferência nas eleições, o pleito pode ser anulado? A resposta ainda está sendo debatida, mas a pressão popular cresce a cada dia. O jornalista Carlos já revelou detalhes que podem comprovar que a USAID financiou entidades brasileiras para censurar adversários políticos e direcionar o processo eleitoral de maneira obscura. Se isso for verdade, os pilares da democracia brasileira podem estar prestes a ruir. O Congresso Nacional já se movimenta. A CPI da USAID está ganhando força e conta com nomes de peso como Gustavo Gayer e Eduardo Bolsonaro. Com 98 assinaturas já coletadas, a investigação pode trazer à tona provas irrefutáveis de que agentes estrangeiros atuaram nos bastidores das eleições de 2022. O que isso significa? Uma possível reviravolta sem precedentes na política brasileira. E tem mais. Um ex-chefe do setor de informática da USAID, Mike B., soltou uma verdadeira bomba. Ele afirmou que a agência direcionou recursos para entidades brasileiras com o objetivo de influenciar o resultado das eleições. Se isso for confirmado, teremos um caso gravíssimo de interferência externa, algo que pode provocar reações explosivas no Brasil e no mundo. Mas as consequências não param por aí. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, proíbe qualquer financiamento estrangeiro para partidos políticos no Brasil. Ou seja, se a CPI comprovar o envolvimento da USAID, o processo eleitoral pode ser considerado ilegítimo, e as repercussões seriam históricas. A pressão sobre o STF aumentaria e, em meio a essa turbulência, o ministro Alexandre de Moraes pode perder o cargo. Isso mesmo. Com a revelação desses documentos, a atuação de Moraes no comando da Justiça Eleitoral ficaria insustentável. Ele foi um dos principais responsáveis pelas decisões que impactaram as eleições, e qualquer prova de que houve conluio com entidades externas poderia colocar seu cargo em sério risco. O que aconteceria se ele fosse afastado? Quem assumiria seu lugar? O jogo político brasileiro pode virar de cabeça para baixo. A tensão cresce a cada dia, e a sociedade começa a perceber que pode ter sido enganada. A censura imposta a determinados grupos, o direcionamento de conteúdos nas redes sociais e o favorecimento de certas narrativas podem ter sido parte de um esquema muito maior. Se a CPI seguir adiante e comprovar todas as suspeitas, não há como evitar um terremoto político de proporções colossais. O presidente Trump já alertou sobre o uso da USAID para fins políticos, e agora o mundo começa a entender o alcance desse esquema. E o Brasil? Como reagirá diante dessa revelação bombástica? Será que veremos o maior escândalo eleitoral da história ser desmascarado? Ou será que forças ocultas tentarão impedir que a verdade venha à tona? A única certeza é que este é um momento crucial para a democracia. E você, o que acha? Se for provada a interferência, as eleições devem ser anuladas? Deixe sua opinião nos comentários. A verdade precisa ser dita, e o Brasil merece justiça. A maior bomba política do ano. O Brasil foi manipulado? Imagine descobrir que o destino do Brasil foi decidido por forças ocultas, manipuladas do exterior, enquanto o povo acreditava estar no controle. E se eu te dissesse que uma investigação pode provar que tudo o que aconteceu nos últimos anos foi orquestrado? A CPI da USAID pode trazer à tona um dos maiores escândalos políticos da história recente, e as consequências podem ser devastadoras para o sistema que hoje comanda o país. Nos corredores do poder, o desespero já tomou conta. A simples menção à CPI fez com que algumas figuras da elite política entrassem em pânico. Parlamentares que deveriam assinar a petição para dar início à investigação estão sendo chantageados nos bastidores. Quem tem tanto medo da verdade? Quem não quer que o povo descubra o que realmente aconteceu nos bastidores da política brasileira? As ligações da USAID com a desestabilização de governos conservadores já são conhecidas mundo afora. Agora, as peças começam a se encaixar no Brasil.
A denúncia de Eduardo Bolsonaro é estarrecedora. Se não fosse pela interferência dessa agência americana, seu pai, Jair Bolsonaro, ainda estaria no comando do país. Mas essa revelação levanta uma questão ainda maior. Quem realmente esteve no controle das eleições? O que está sendo revelado é simplesmente assustador. ONGs financiadas por essa agência foram peças fundamentais em um esquema de manipulação que influenciou o destino político do Brasil. Mas o que realmente choca é que esse mesmo esquema pode ter garantido que certas figuras do STF, como Alexandre de Moraes, consolidassem um poder absoluto e inquestionável. Agora, com a CPI prestes a explodir, a posição do ministro pode estar seriamente ameaçada. Se essa CPI for adiante, as consequências podem ser catastróficas para aqueles que se beneficiaram desse jogo sujo. O Brasil pode estar prestes a descobrir que toda a narrativa construída nos últimos anos foi uma farsa. E se isso for comprovado, o sistema poderá desmoronar de uma vez por todas. Será que estamos diante de um ponto de virada na história política do país? A oposição está mobilizada e promete ir até o fim. O objetivo é abrir a caixa preta da influência estrangeira, revelando um possível esquema de manipulação das eleições e perseguição política. As provas que podem surgir dessa investigação podem ser o estupim para uma reviravolta sem precedentes no cenário político nacional. E tem mais, os desdobramentos desse caso podem repercutir internacionalmente. Nos Estados Unidos, o presidente Trump já alertou para os perigos da interferência globalista e do uso dessas instituições para manipular democracias ao redor do mundo. Se essa CPI comprovar o envolvimento da USAID em influenciar as eleições brasileiras, uma reação diplomática pode ser inevitável. O que está acontecendo agora pode definir os próximos anos da política brasileira. Se a CPI conseguir avançar, figuras poderosas podem cair, e a reviravolta pode ser tão grande que até a posição de Alexandre de Moraes pode ficar insustentável. Será que estamos prestes a ver o desmoronamento de um dos pilares do sistema atual? O povo quer respostas. Quem está por trás dessa trama? Quem se beneficiou dela? A verdade finalmente será exposta. O Brasil pode estar prestes a presenciar o maior terremoto político de sua história. Fiquem atentos, pois essa história está longe de acabar. Será que o jogo virou? A verdade está vindo à tona e pode mudar tudo. A bomba estourou e pegou o governo Lula de surpresa. A declaração do ministro da Defesa, Zé Múcio, caiu como um terremoto no Palácio do Planalto e pode abalar os alicerces da narrativa montada para justificar as perseguições políticas. Afinal, se até um ministro do próprio governo admite que não houve golpe, como sustentar a versão oficial que levou à prisão centenas de manifestantes? A verdade está se tornando impossível de esconder, e agora o jogo pode mudar de vez. Os aliados do presidente Trump já se mobilizam para expor essa contradição ao mundo. Eles sabem que o que aconteceu no Brasil em 8 de janeiro foi utilizado como desculpa para instaurar um regime de censura e repressão. Mas com essa nova reviravolta, Lula e seus aliados podem ter dado um tiro no pé. Será que finalmente veremos justiça sendo feita? O ministro Alexandre de Moraes, que se tornou o símbolo máximo da perseguição a opositores, pode estar com os dias contados. Sua posição começa a se fragilizar diante dessa revelação, e cresce nos bastidores o burburinho sobre sua possível queda. O Brasil assiste a um momento histórico, onde um simples deslize pode desencadear um efeito dominó devastador para aqueles que abusaram do poder. A revolta dentro do governo petista já está em ebulição. A esquerda não sabe mais como reagir e já começa a mirar Zé Múcio como um traidor. O que parecia uma estrutura inabalável agora está rachando, e a pressão sobre Lula aumenta a cada dia. Com uma oposição fortalecida e cada vez mais munida de provas, os próximos capítulos dessa história prometem ser explosivos. A estratégia de Bolsonaro e sua defesa é clara: usar a própria fala do ministro de Lula para desmontar a farsa montada contra ele. Se Zé Múcio afirma que não houve golpe, então por que tantas prisões arbitrárias? Por que a censura é implacável contra aqueles que ousam questionar? A resposta está cada vez mais evidente. Um projeto de poder foi implantado no Brasil, mas ele pode estar ruindo diante dos olhos de todos. O cenário político brasileiro está prestes a virar de cabeça para baixo. Com a popularidade de Lula em queda e sua base rachada, a oposição se fortalece e ganha novas armas para lutar contra a tirania do sistema. A cada dia, novas verdades surgem, e a paciência do povo brasileiro está se esgotando. A pergunta que fica é:
Até quando essa farsa vai durar?